Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Groenlândia. Hoje, dia 24 de março de 2025, são 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, meio-dia lá em Nuuk, na capital da Groenlândia. E essa semana está acontecendo uma movimentação muito estranha por lá, né? O Vance, o vice-presidente do Trump, mais uma vez deu entrevistas dizendo que não, que os Estados Unidos não abre mão da Groenlândia, alguma coisa assim, que vai ter a Groenlândia de qualquer jeito, não sei o que lá. O que é uma coisa meio assustadora, ninguém esperava esse desejo expansionista dos Estados Unidos. Existem duas visões nessa história. Uma visão é que é meramente um truque de publicidade, é meramente um factoide, né? Ou seja, o Trump, o Vance, esse pessoal tem falado sobre isso. É um tema que alguns americanos mais patriotas podem achar interessante de invadir a Groenlândia, mas que eles não vão fazer nada nesse aspecto, né? Outra possibilidade é que, de fato, os Estados Unidos invada a Groenlândia. É uma situação que pode ser calamitosa, porque vai jogar os Estados Unidos em guerra direta com a Europa, e por mais que isso certamente tenha muita oposição dentro dos Estados Unidos, o que a gente vê acontecer, a gente viu isso acontecer na Rússia, é que no momento que um país começa uma guerra contra outro país, o sentimento nacionalista acaba prevalecendo, ou seja, as pessoas que são contra o Trump e coisa e tal acabam sendo ficando sem voz, porque se elas criticarem o Trump, elas vão estar parecendo antinacionalistas, né? E, eventualmente, o Trump pode até usar a retórica do Putin de botar na cadeia por 15 anos qualquer um que criticar a guerra dele, coisas desse tipo, o que na Rússia meio que funcionou. Você não vê mais vozes de oposição dentro da Rússia já desde do início da guerra, né? No iniciozinho teve muitos protestos contra o Putin, muita gente criticando o Putin, hoje em dia ninguém mais fala nada. E isso pode ser até a estratégia do Trump para conseguir um terceiro mandato. Sim, isso é uma coisa que o Trump quer, ele já deixou claro que quer um terceiro mandato, sendo que ele não tem esse direito, né? Pela Constituição americana, ele não pode ter um terceiro mandato. Mas, numa situação de guerra, ele pode se impor, seja alegando que está em guerra, seja com alguma outra pressão sobre o parlamento para ter esse terceiro mandato. Vamos ver o que está em jogo nisso daqui, qual que é a ideia? Será que é um factoide? Por enquanto é um factoide, né? A questão é, será que vai ficar como um factoide? Essa notícia foi sugerida por meu vizinho Rabudo, Fortitude e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, desde sua posse, o Trump já tem dado várias declarações de que quer a Groenlândia, de que a Groenlândia pode se tornar independente da Dinamarca e pode se unir aos Estados Unidos e não sei o que lá, uma retórica que não faz nenhum sentido. A Dinamarca é uma aliada americana, os Estados Unidos têm uma base militar na Groenlândia, se quiserem ter mais bases militares na Groenlândia, eu tenho certeza que a Dinamarca não vai se opor, vai chegar a um acordo para os americanos terem mais bases militares na Groenlândia. A questão toda é exatamente o que pretende o Trump com essa retórica toda, não porque precisamos para segurança e coisa e tal. Uma coisa que você pode notar é que essa retórica do Trump é muito similar à retórica do Putin, né? Porque o Putin alega as mesmas coisas. Ele diz que quer a Ucrânia porque questões de segurança, porque a OTAN está ameaçando e coisa e tal, o que é falso. A OTAN não ameaça ninguém, a OTAN, por definição, é uma aliança defensiva, ela só pode reagir se for atacada. Então não tem por que você ter preocupação ofensiva com a OTAN. Mas enfim, toda a retórica que o Putin usa para justificar a guerra dele na Ucrânia, e ele usou na questão da Geórgia também, usou na questão da Chechênia também, usou em outras guerras também, é justamente essa de que não precisamos nos defender e coisa e tal. Até aqui tem sido esse o discurso. Ontem, o Vance confirmou a intenção americana de invadir a Groenlândia pela força nessa entrevista aqui. A gente sabe que a Europa vai ter que resistir a isso, vai ter que responder. Olha só o que ele falou aqui. Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. A Dinamarca, que controla a Groenlândia, não tem feito o seu trabalho, não tem sido um bom aliado. Em que sentido ele fala isso? A Dinamarca é um aliado militar americano há muito tempo, não tem nenhum ponto de conflito entre os dois nesse momento. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is...
E aí você pode se perguntar como nós vamos resolver esse nosso problema de segurança se a gente precisa desse território da Groenlândia. Is what President Trump is going to do, because he doesn't care about what the Europeans scream at us. He cares about putting the interests of America's citizens first. E é isso que o Trump vai fazer, porque ele não se importa com que os europeus gritam com eles, o que ele importa é o interesse dos americanos e coisa e tal. Você vê que a retórica que ele fala é muito similar à do Putin, né? Nós temos que ter a Groenlândia por questões de segurança, e se a Europa ficar gritando com a gente nesse negócio, não importa o que eles querem, o que interessa é a segurança do povo americano e não sei o que lá. Porque, lembra, isso pode parecer só retórica, mas o Putin tinha essa retórica também lá atrás, né? E muita gente acreditava que o Putin não iria invadir a Ucrânia diretamente. Eu era uma das pessoas que acreditava que ele não seria maluco a ponto de fazer isso, né? Hoje, eu acredito também que o Trump não vai ser maluco a ponto de comprar uma briga com a Europa, de comprar uma briga com a Groenlândia, com a Dinamarca. Mas vai saber, né? Como é que vai ser a situação? O que vai acontecer nessa situação aí? Como é que essa coisa vai desenvolver? Vai que o Trump realmente está empolgado com a situação do Putin e quer fazer isso. Além disso, tem algumas movimentações muito estranhas, né? O Malcolm Nance está trazendo aqui que, depois do Vance dizer que talvez possa invadir a Groenlândia, ele lembra que 3 pessoas ligadas ao MAGA vão estar visitando a Groenlândia essa semana. A mulher do Vance, a Usha, o Waltz e também o Don Jr., que é o filho do Donald Trump. Vão estar os 3 lá na Groenlândia essa semana por motivos diferentes. E pessoas falam aqui que não, que no final das contas, se os Estados Unidos fizer isso é muito rápido, é uma operação de 3 horas, é só bombardear o parlamento da Groenlândia, botar tropas ali, tomar rapidamente a Groenlândia não tem uma grande força de defesa e coisa e tal. E esse tipo de pensamento é exatamente o pensamento que o Putin tinha também com relação à Ucrânia, que é conseguir tomar a Ucrânia muito rápido, que ia chegar ali, ia tomar Kiev, o Zelensky iria cair, rapidamente resolvia o problema. E, bom, não foi isso que aconteceu, né? Ao contrário, o que gerou foi um problema enorme de isolamento da Rússia. O filho do Trump está na Groenlândia, né? Está visitando lá, e vão chegar também a mulher do Vance, está aqui, a Usha Vance, ela vai viajar para a Groenlândia agora com o filho, para visitar locais históricos, conhecer a história da Groenlândia e coisa e tal. Ou seja, a impressão que dá é que eles estão querendo fazer uma viagem de aproximação para medir a temperatura do aceite das pessoas lá da Groenlândia a essa investida deles, né? É isso que eles estão fazendo? A gente não sabe. O fato é que a maior parte das pessoas na Groenlândia é contrária a essa ideia da Groenlândia fazer parte dos Estados Unidos, né? Yankee Go Home, os protestos que estão acontecendo na Groenlândia em vários lugares aqui, dizendo que não é a Groenlândia, a Groenlândia não é dos Estados Unidos e não sei o que lá. Aqui tem a imagem de um grande protesto lá na Groenlândia contra os Estados Unidos, a defesa da Groenlândia, um processo massivo anti-Estados Unidos, 99% disseram não ao Trump, ou seja, isso aqui é em Nuuk, né, que é a capital da Groenlândia. Isso aqui pode parecer uma manifestação pequena para padrões brasileiros, mas lembra que isso aqui provavelmente tem aqui uns 80% da população de Nuuk. É uma cidade muito pequena. A população da Groenlândia é muito pequena no final das contas, né? Então, isso aqui foi uma manifestação massiva em frente ao consulado americano lá em Nuuk, na Groenlândia, né? Bom, algumas pessoas levantaram que na eleição passada o partido a favor da independência da Groenlândia ganhou, né? Só que tem um porém nessa história aqui, que eu já até fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsu, esclarecendo essa história. Todos os partidos da Groenlândia são pró-independência. Todos eles são a favor da independência da Groenlândia, da Dinamarca, com exceção, se não me engano, do Siumut, ou Atasut, um desses dois aqui, que é contra, que é a favor de continuar na Dinamarca. Os outros todos são a favor da independência. Mas tem um porém, que é justamente o seguinte, existem partidos que são a favor da independência imediata da Groenlândia e outros que são a favor da independência mais adiante, ou seja, a preocupação inicial é crescer a economia da Groenlândia para lá na frente pedir a independência da Dinamarca. E isso é a maioria dos partidos, todos eles, aí só tem um outro aqui, não sei qual desses que é aqui, se é o Siumut ou o Atasuk, mas um dos que é pequenininho aqui, que é a favor da independência agora, que quer a independência neste momento. Os outros todos são a favor da independência mais adiante. Então é falso dizer que o pessoal que é a favor da independência ganhou a eleição na Groenlândia, né? Eles são a favor da independência
lá na frente. E a maior parte deles, como a gente viu aqui, são contra a entrada da Groenlândia nos Estados Unidos, não querem a Groenlândia nos Estados Unidos, querem o crescimento da economia na Groenlândia para lá na frente se tornar independente da Dinamarca, né? Essa delegação americana, que tem um monte de gente ali, vai vir também o secretário de Energia e não sei o que lá, disse que vão fazer ao pessoal da Groenlândia uma oferta que eles não podem recusar. Enquanto isso, o pessoal da Dinamarca está respondendo, dizendo que a Groenlândia é parte da Dinamarca desde 1380, muito antes dos Estados Unidos, né, sequer ser descoberto, que a América foi descoberta em 1500 e a Groenlândia já era parte da Dinamarca desde então. Apenas 6% do pessoal da Dinamarca preferem os Estados Unidos sobre a Dinamarca. Existe uma pesquisa que teria sido feita por uma equipe americana que diz que preferem, que os Groenlanders preferem os Estados Unidos, mas uma pesquisa feita por uma empresa americana lá na Dinamarca, né? Aqui, ó, nenhum único deputado oficial eleito é a favor de unir com os Estados Unidos, e o único partido pró-Trump recebeu apenas 1% dos votos lá na Groenlândia. Não tem nenhuma ameaça chinesa à Groenlândia, né? A Groenlândia, a única preocupação do pessoal é essa pressão dos Estados Unidos. E a Dinamarca não irá vender a Groenlândia e não irá permitir que nenhum tipo de corrupção gere nesse sentido, né, seja usada nesse sentido. Ou seja, a Dinamarca não vai abrir mão. E mais do que isso, também tem a pressão europeia. E a Dinamarca mandou aqui 100 policiais para a Groenlândia. É uma força pequena, não tem uma grande força militar na Groenlândia, mas talvez isso tenha que ser alterado, né? A França já está fazendo exercícios próximos da Groenlândia e já deixou claro que vai estender a proteção nuclear à Groenlândia, né? A França é um país que tem armas nucleares também. Então a França está comprometida com a Europa. E aí que fica a grande dúvida de todo mundo. O que o Trump está fazendo com essa história? Porque essa lógica de que ele precisa da Groenlândia para a segurança dos Estados Unidos é lorota, todo mundo sabe. É o mesmo que faz o Putin com relação à Ucrânia. Para fazer paz, ninguém precisa desse território. Nem os Estados Unidos precisam da Groenlândia, nem a Rússia precisa da Ucrânia. A menos que seja para atacar outra coisa. Aí pode ser que você precise, mas para atacar outra coisa, a gente quer um mundo de paz, ninguém quer um mundo de guerra, né? Então, existem duas visões sobre isso daqui. Como eu falei para vocês, uma visão é que é meramente um factoide. Factoides são aqueles fatos políticos que você gera que não vai ter consequência nenhuma de fato, é só para jogar para a torcida, né? Então existe uma torcida pelo Trump nos Estados Unidos que é muito patriota, que adoraria, não, expandir os Estados Unidos e não sei o que lá. Então existe essa possibilidade, né, de ser só factoide que ele está fazendo. Se for isso, menos mal. Mas infelizmente existe a possibilidade dele estar falando sério, né? Como diz aqui o Pekka Kaliomeni, que é um grande crítico do Putin, né, e do Trump também. Ele está dizendo aqui, ó, a administração Trump vai invadir a Groenlândia. Eles vão provavelmente invadir o Canadá e o Panamá também. E dessa forma o sistema todo vai colapsar. Isso é o que ele está dizendo, né? Eu não creio que vai acontecer isso, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu também achava que o Putin não seria maluco de invadir a Ucrânia, e no final das contas o Putin foi maluco de invadir a Ucrânia. Quebrou a Rússia completamente. O Trump, se fizer isso, vai quebrar os Estados Unidos totalmente também. Já está piorando a situação econômica lá. Uma invasão dessa não traz ganho econômico nenhum para os Estados Unidos e vai trazer um prejuízo enorme para eles em termos de isolamento mundial, né? Vale lembrar que o Trump disse que o Putin era um gênio quando houve a invasão da Ucrânia, né? Que a ideia do Putin era justamente declarar a independência e depois decretar a anexação à Rússia, né? Que é mais ou menos o que ele está propondo com a Groenlândia também, que a Groenlândia declara independência da Dinamarca e depois os Estados Unidos absorvem a Groenlândia dentro do país, né? E isso é problemático, né? Ou seja, pode ser que o Trump realmente esteja considerando isso como uma boa ideia, né? E é uma boa ideia para ele, talvez. Por quê? Porque foi para o Putin também. A popularidade do Putin estava caindo muito na Rússia. O Putin queria continuar presidente da Rússia. Como é que ele fez? Ele iniciou essa guerra contra a Ucrânia. Guerra, você ganha um monte de vantagem, você pode botar leis absurdas, que qualquer um que se coloque contra a guerra vai estar apoiando o lado errado, vai ser antinacionalista, né? Você pode prender, pode botar a pessoa com 15 anos de cadeia. O Trump está fazendo exatamente isso nessa história. Ele está fazendo esse negócio para querer esse tipo de coisa.
Um ponto que você pode imaginar é justamente a questão da reeleição dele. Ou seja, para os Estados Unidos é muito ruim, mas para o Trump em particular é positivo. Da mesma forma que a guerra para a Rússia foi muito ruim, mas para o Putin em particular foi muito boa, né? Porque o Trump, ele está presidente dos Estados Unidos agora, mas ele sabe que não pode se reeleger em 2028, né? Ele não tem esse poder. Só que ele é um cara narcisista, todo mundo sabe que o Trump é narcisista, ele quer se reeleger mais uma vez. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode fazer uma emenda à Constituição americana. Hoje ele não tem chance nenhuma de passar essa emenda, porque muitos estados não aceitariam, precisaria que todos os estados aceitassem a emenda, então você não tem como fazer isso. Mas vamos supor que ele compre uma guerra, que ele entre em guerra com a Europa. Ele passa a ter um argumento muito grande para ou estender o mandato dele ou para aprovar uma regra de reeleição. Então, isso pode ser parte da estratégia do Trump. De novo, seria uma coisa positiva para o Trump, mas muito ruim para os Estados Unidos. E só para complementar, para o Brasil também seria ruim, tá? Porque a gente está contando com o Trump para ajudar nós aqui da direita brasileira a eliminar o Alexandre de Moraes, eliminar esse ataque todo contra a democracia brasileira, né? Se o Trump entra numa guerra dessa, a posição do Brasil fica muito fácil do Lula declarar guerra aos Estados Unidos, dizer que os Estados Unidos está errado e coisa e tal. Acaba que os Estados Unidos se coloca numa posição muito ruim no final das contas, né? Então vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Eu espero que seja só bravata. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.